Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Equipe feminina hoje na mesa de comando, Mari Cavalcante, na produção Fátima Nunes. Obrigado, meninas. Vamos que vamos. Hoje temos uma convidada aqui muito especial, sabia? Ela é do tempo que eu era menino do Buchão. Quando eu era menino do Buchão, ela fazia já sucesso nas igrejas evangélicas aqui em Brasília, cantando suas músicas e fazendo muito sucesso em todo o meio evangélico. Estou aqui hoje com Lídia de Assis. Seja bem-vinda, Lídia, ao Despluga. Tudo bem com você? Tudo bem, Euclides. Obrigada por ter convidado. Me sinto honrada de estar aqui. É muito bom participando aqui com você do Despluga. Pois é, Lídia. Como é que esse negócio... como é que começou a sua história? Você era uma cantora evangélica mirim. Lá no início, como foi os seus primeiros passos? Como você se descobriu cantora? Foi seu pai? Foi sua mãe? Como é que foi isso? Na verdade, foi meu pai, né? Que é meu big fan. Até agora ele ainda é meu maior fã, né? Digamos assim. Mas a gente começou a cantar desde muito cedo. Começava a cantar na igreja, corinhos, aquelas coisas na igreja evangélica. E aí foi quando eu estava no Rio de Janeiro, participei de concursos, festivais de música. E foi numa dessas aí que eu fui descoberta, entre aspas, né? Por um produtor do Rio de Janeiro. E convidou meu pai e tudo para a gente poder começar a gravar. E foi assim que começou a carreira. Eu participava de festivais, né, evangélicos, e daí começou, no ano de 78, para ser mais precisa. Mas assim, como que é a vida de uma menina, uma criança, né? Quantos anos você tinha nessa época? Bom, no meu primeiro disco, quando ele foi lançado, eu já tinha 9 anos de idade. Então, na época, eu fui a cantora mirim mais nova no cenário evangélico. Eu sou a cantora mais nova, em termos de idade, que começou na música evangélica. Depois de mim vieram várias outras cantoras. Mas eu era, na época, a mais nova, a primeira no canto. Depois veio Vaninha com 4 anos, mas eu era a precursora mesmo. Com 8 anos de idade, eu fui a primeira. Como essa experiência de ser tão jovem, tão criança e começar a visitar igrejas, ministérios? Como foi isso na sua vida? Olha, é difícil falar porque eu era muito jovem, eu não me lembro, muito criança, né? E o que eu lembro muito é de muita responsabilidade, muito compromisso. Essa é a lembrança que eu trago comigo até o dia de hoje. Cobrança, compromisso, responsabilidade. E desde cedo eu aprendi que as coisas têm que ser feitas certinho, filha de pai militar, né? Então a gente vai toda aquela combinação de que a gente acaba juntando as coisas. A gente hoje, que a gente já tem uma certa maturidade, a gente consegue ver com outros olhos. Mas era uma coisa muito espontânea e muito natural. Porque eu sempre cantei, sempre desde pequena, 3 anos de idade cantando. Então eu ia para as igrejas, era uma coisa muito natural, muito espontânea, sabe? Aquela coisa muito, muito boa. Eu vivia fazendo isso aqui até o dia que eu fui embora do país, né? Que eu fui Como era? O que você cantava naquela época lá em a pré-cantora, né? Porque você cantava corinhos, cantava. O que você cantava nas igrejas? Além das minhas músicas, que eu comecei a gravar com 8 anos, então meu primeiro disco eu já tinha 12 músicas gravadas, né? Além das minhas músicas, eu gostava de cantar Shirley Carvalhais. Então, se eu pudesse, eu voava ao encontro de Deus, abandonava esse mundo, saía voando e só parava no céu. Era uma das músicas que eu gostava de cantar. Shirley Carvalhais é bem antiga, né? Essa é da minha época também. Começou mais ou menos na mesma época. Eu lembro de Shirley Carvalhais. Lembro dela, assim, alguns hinos, assim, bem assim, a moda antiga, né? Hoje os hinos são mais modernos. Porque ela é né? bem assembleia, era bem daquela parte pentecostal, né, no caso. Era esse lado aí, né? Você era de qual igreja? Também, Assembleia de Deus, sempre fui. A doutrina era muito rígida naquela época? Era misericórdia, muito rígida, totalmente diferente do que é hoje. Hoje até comento com meus filhos, hoje ser crente é muito fácil. Muito fácil. Era muita cobrança. Eu perguntei pro seu filho qual time que ele torce. Na época, a gente era disciplinado se torcesse para algum time. A gente tinha que assistir futebol escondido.
se pegasse a gente com a camisa do time, a gente era excluído. Tinha uma coisa chamada prova, né? Sim. A prova. O que era a prova? Como é que define prova, Lídia? Uma disciplina, você vai ser disciplinado, você tem que aprender que não pode fazer isso. Vai ter as consequências pelo seu erro. Então foi assim que nós fomos criados, né? Que nós estamos vindo dessa tipo de geração e de cobrança que existia naquela época, no meio evangélico. E aí, como é que foi gravar o primeiro disco, assim, a história do primeiro disco? Como começou? Você escrevia as músicas ou era seu pai? Não, nenhum nem outro. Não era nem eu e nem meu pai. Quando foi descoberta, no caso, para música evangélica como artista no Rio de Janeiro, naquela época, quando eles nos contrataram por uma gravadora brasileira, já sugeriam compositores. E na época foi sugerido para nós, por exemplo, o compositor Edson Coelho, que é super famoso. Eu gravei várias músicas dele. E também, por estarmos aqui no DF, no Distrito Federal, a gente conhecia várias pessoas também. Então as pessoas começavam, Lídia, grava minha música, Lídia tá aqui. Não tinha nem esse negócio de vender música como tem hoje. Falava que tipo de música que você quer e tal. Então a gente falava, meu pai falava, eu quero uma música pentecostal, que ela vai cantar uma vez e o povo todo vai aprender, vai cantar logo de cara assim, entendeu? Então a gente tinha esses compositores evangélicos da época, né, da nossa denominação principalmente, e aí foi assim que a gente ia botar no repertório. A sua igreja era onde? Era no Gama. No Gama. Uhum. No Gama? Gama. Sempre foi, Eu achava que você não era do Gama. Eu sou do Gama. Fiz meu high Achava school que era do Guará, por ali. Não, sempre fui do Ou do Gama. Plano, né? Porque assim, a gente via você em outro nível, né? Era como assim, a gente era da favela, né? Mas eu sou do Gama, Mas eu andava esse Distrito Federal todinho. Então a gente cantava tanto em igrejas pentecostais como em igrejas tradicionais, tanto para o povão quanto para o pessoal mais elite. Então a minha música era uma coisa muito boa nesse ponto, porque era bem equilibrado. Eu podia tanto estar no meio do povão, aquela coisa toda, barulho e tal. Taguatinga Sul. Assim como eu podia estar em igrejas mais sofisticadas, sabe? Tipo da L2, Plano Piloto, esse tipo de coisa. O ministério era bem forte, né? Esse ministério da Assembleia de Deus aqui em Brasília. Tinha Taguatinga Sul, que era muito... Tinha o Guará, Taguatinga... Eu lembro, assim, que eu ia, né? Guará, Taguatinga Sul... que era a minha sede, era Taguatinga Sul, mas eu era lá da Ceilândia. Mas é isso mesmo. Então, qual foi a música que você... essa música eu vou trabalhar no primeiro disco. Qual foi? Do primeiro disco foi Deus Tudo Vê, que é uma composição dá um tom aí pra mim, só pra me acompanhar um pouquinho, por favor. Era do Edson Coelho, né? Deus vê tuas necessidades, o teu sofrimento, Deus vê. Confia só nele, espera, porque Deus tudo vê. Essa foi a minha primeiro disco. Pode falar. Eu posso fazer um comentário? Pode. Não, é assim que... Tá pegando? Se quiser puxar o microfone, você vai falar. Acerta o microfone. Aqui, ó. Aí. Esse microfone do violão vai atender. Não, Pode chegar bem para perto dele, amor, por favor. Aí. Não, é assim, é uma curiosidade que... Eu sempre achei isso interessante, depois que eu cresci, que eu vi que minha irmã era cantora e tal, que eu comecei a entender das coisas. E aí, uma coisa que eu acho interessante, que ela começou com 8 anos, o primeiro disco foi com 8 anos, o segundo disco, que foi que fez mais sucesso, um dos maiores sucessos, foi... Ela tinha 11 anos, e ela nunca cantou músicas de criança. Desde sempre, pois é, porque depois começou a surgir outros cantores crianças, mas as crianças cantavam músicas de crianças, músicas infantis, e ela nunca cantou música de criança. Então, interessante, assim, você está falando, eu não lembro de você ter cantado músicas infantis, né? Então, assim, uma curiosidade, né? Uma coisa interessante. Assim, eu ia até realmente, de Deus, alguma coisa eu assim, ia até realmente comentar, porque nas músicas eram muito sérias para ser uma criança de 8 anos. Sim. Entendeu? E até 11, né, também, quando da adolescência, né, ou pré-adolescência, como for o caso. Agora, uma assim. coisa impressiona em você, Lídia, a sua voz. Sua voz é lindíssima e você é afinadíssima. Obrigada. E assim, você fez aula de canto? Não. Não? Não. Como que você consegue fazer
o tom, né? Dar o tom, o tempo da música e a afinação. São 3 coisas assim bem complicadas. Sei, minha mãe diz que eu já nasci cantando do que falando. Já cantei antes de falar, que ela dizia assim. É natural, é um dom, eu acho, né? Você nunca teve interesse de fazer uma aula de canto? Ou você não achou que não precisava? Não, eu tive, mas sei lá, tu não lembra de nada não, né? Eu acho que você fazia uma aula ou outra, assim, você teve algumas orientações, mas não alguma coisa assim muito... escola mesmo, assim, verdade, sabe? Mas algumas aulas, assim, eu lembro de alguma coisa, assim, pouca coisa, mas... Seu pai se preocupava com isso? O meu pai, que era mais o meu instrutor, que me ensinava, por exemplo, respiração, escala vocal, fazer aquecimento na voz, interpretação, era mais o meu pai, que era aquele grande, sabe, ajudador nesse ponto. Vamos falar da mídia, né? Sim. Hoje a mídia é muito fácil de você chegar numa mídia, porque você tem o WhatsApp, você tem o Instagram, você tem Facebook, você tem YouTube. Como era a mídia naqueles anos? Bem, olhando para trás, né, há muitos anos era totalmente diferente do que é hoje. Os artistas, eles tinham que botar o disco debaixo do braço e sair divulgando aonde fosse, programas de rádio ou de televisão, nem existia muito programa de televisão, era pedindo, por favor, batendo na porta, era contato com outras pessoas, conexão, que era aquela coisa que te levava para... Eu lembro que alguns artistas levavam o seu disco e vendiam na porta da igreja, né? Fazer aquela banquinha, porque não tinha muita divulgação. Não tinha. Era tudo muito difícil. Hoje é muito fácil. Hoje você grava uma música só e você coloca nem sei o nome desses negócios aí, ou no Spotify, ou outra coisa, né? Outro tipo de mídia, sei lá como é que chama, né? Plataforma musical. E é muito fácil para as pessoas fazerem sucesso hoje. É muito easy, não era, comparado com o nosso tempo, é totalmente diferente. Existia também, a gente também conseguia, mas era muito mais difícil, né? Seu pai, você acha que foi seu pai que descobriu assim que você tinha talento para cantar? Foi meu pai. Foi? Não é meu pai, né? Com certeza. Quantos anos levou do primeiro disco para o segundo disco? Uns 3 anos. Não, 2 anos. Aí vocês ficaram empolgados com o primeiro disco? Porque a repercussão do primeiro disco foi uma gravadora do Rio de Janeiro. Nós fizemos um contrato, não foi produção independente, então foi contrato. Então nós fizemos 5 discos por essa gravadora do Rio de Janeiro. Então terminou um, já fazia depois um contrato para o segundo, para o terceiro, e fomos fazendo assim. Então a repercussão, o resultado, sei lá como dizer, do primeiro disco foi muito positivo. E aí nós fizemos o segundo. O segundo, que na época foi o sucesso, né, o grande sucesso, que não existia o que nós temos hoje, mas se fosse falar, não tinha esses troféu talento, nada desse tipo de coisa que hoje, igual eu falei, é muito fácil para quem está agora. Na época não era, mas se tivesse, eu tinha ganhado o disco de ouro, vendeu mais de 100 mil cópias na época, entendeu? Do meu segundo LP. Eu comprei um disco seu. Aquele da blusinha amarela. Eu tenho até hoje, né? Então é aquele. Era tudo muito diferente de hoje, entendeu? Mas foi assim que foi o sucesso, entre aspas, foi dessa forma. O percurso, o caminho, né, artístico da carreira foi assim, entendeu? O seu grande sucesso foi Segura na Mão de Jesus? Sim, exatamente. Vamos fazer ele todo hoje? Qualquer tom lá, né? Lá maior. Foi uma música muito marcante porque a letra dela é uma letra muito atual. Ela não sai da moda, por exemplo. Você está passando problema, o que você faz? Você tem que recorrer a quem pode te ajudar. Então, quem de nós não passamos problemas e dificuldades na vida, né? E aí a questão é como que eu vou reagir a isso? Então, eu sempre falo que a gente tem a parte psicológica, né? A parte emocional, mas e a parte espiritual? Que é Deus, né? Então a gente se conecta com ele dessa forma. É por isso que essa música, eu acho ela tão forte, essa canção, Segura na Mão de Jesus. E é uma música que passou várias gerações, né? Penetrou uma série de gerações, né? Foi da nossa geração, depois vieram outras gerações, e de vez em quando a gente ouve essa música. E foi ainda, regravada, né? por vários outros cantores, vários outros artistas, até no Spotify, uma vez botaram lá, Segura na Mão de Jesus, apareceu uma pessoa que não sei nem quem que é, cantando de uma forma diferente, uma roupagem nova, que é o que os cantores atuais estão fazendo com as músicas antigas, e fugiu um pouco ao que é o originalmente, mas, but again, tá lá no Spotify com uma outra pessoa cantando. Vamos lá, Juninho? Hoje eu tenho a presença do meu brother aqui me ajudando.
Se às vezes problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar, mas quando é o crente fiel que se vê nesse apuro, segura na mão de Jesus e começa a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e começa a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Continua? Continua. Se as trevas que o cercam agora parecem intensas e já não sente coragem mais de caminhar, eleve os seus olhos agora com fé para o alto. Segura na mão de Jesus e começa a cantar. Aí a gente colocava a igreja para cantar, todo mundo. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e começa a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Muito bem, que Obrigada. lindo. É muito que bonita lindo, essa mensagem. muito. E ela é muito marcante e tocante. É por isso que é uma daquelas canções assim que consagra o artista, né? Que marcou o artista. E aí vem um monte de gente. É sucesso porque outras pessoas quiseram gravar. Então eu até me orgulho nessa parte, porque o compositor dessa música, ele mora no Rio de Janeiro. É o Leonel de Souza, pastor. E ele tem ele é meu fã número 1 também. Que legal. É. Essa música te levou à Rede Globo? Foi essa música? Não necessariamente a música. Eu não me lembro nem quem foi que conseguiu essa entrevista para mim. Provavelmente God Again, eu acho que é coisa de política. Então, também eu estava comentando com meu pai. Uma pessoa que tinha mais influência que conseguiu. Não tenho certeza se foi ele, esse senhor. Mas eu lembro até o nome dele, você deve conhecer, Peniel Pacheco. Conheço. Pois é. Muito. O Peniel Pacheco foi um que me levou, me introduziu para mídia, digamos assim, entendeu? E eu consegui cantar uma música que fui entrevistada pela Leilane Neubert. É assim que fala o nome dela? Pois é. A Ruiva. Isso, da Rede Globo. Então a gente cantou, naquela época era uma edição local. Leilane. Leilane, eu acho que é esse o nome dela. Porque não tinha o DFTV, como é que chama? Não tinha o DFTV ainda, era o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, e depois tinha a edição local, era depois. E aí a gente fez uma entrevista com ela, curta e tal, mas foi no Parque da Cidade, uma coisa bem de Brasília mesmo, bem do DF, né? E tocando o violão, que era o Edinho, que era o compositor da música. O Edinho era o compositor da música do Rio? Não, ele é de outras músicas. Aí vocês foram lá, cantaram, fizeram uma palhinha. Quer cantar um pedacinho, rapidinho? Sorria? Que tom que era? Vai Lá lá. maior também? Você vive... Vê Lá maior, que acho que era. Não, acho que era não. Vai. Você vive sem sentir a alegria de viver. Não tem mais esperança nesta vida sem amor. Se pensas que ninguém se importa com o teu viver, te digo lá do céu, Jesus almeja te ajudar. Ó, sorria bem feliz, Jesus te ama. E esqueça teu passado de amargor. Entrega-te nos braços de ternura, que mudará teu pranto em amor. Entrega-te nos
laços de ternura, que mudará teu pranto em amor, que mudará teu pranto em amor. Essa aí foi que a gente cantou. Foi? Foi. Que legal, que bom. É. Hein, Lídia, mas assim, você com todo esse talento, você acha que faltou investimento na sua carreira? Eu acho que talvez, é porque, como é que eu diria? Você Eu acho talvez que as coisas possa. eram muito Era diferentes muito na diferente época, de né? hoje. A gente, às vezes eu fico refletindo assim que se fosse em outra época, a dimensão ainda teria sido bem maior, sabe? É. Eu acho que hoje as coisas estão mais evoluídas nesse sentido de investimento mesmo, de contratos e tudo mais, entendeu? Eu acho que... É a época realmente, tanto para mim quanto para os cantores daquela época, tanto os famosos do Rio de Janeiro, quanto os locais aqui, que a gente via muitos cantores Quem era gravando. o cantor famoso local aqui? Deixa eu ver se eu lembro de algum. Ai, vê se você lembra, Juninho. Local... Lembra daquela menina, uma que cantava alto, do cabelo louro, assim, Silas? comprido? Não, ai, gente. Não sei, o Edinho mesmo é um que gravou 1 ou 2 discos, não tenho certeza, talvez até mais que isso. Era por isso A maioria era do Rio, né? Oséias. Era por isso que eu era meio famosa aqui no Distrito Federal, porque eu era uma das primeiras mesmo. Antônio, Oséias de Paula, que era Rio, entendeu? Assim, o mais tinha. famoso que eu conheci foi o Oséias de Paula, né? Acho que ele era o Roberto Carlos dos Evangélicos. Ele era o mais famoso, querido tipo até isso. hoje, né? Até hoje ele é bem... Mas eu não sei como ele está, assim, não tenho notícias, assim. Eu também sou muito desligado do meio, né? Você está desplugado, então. Exatamente. Sou você totalmente tá plugado em outras desplugado. coisas. Mas você Mas é tudo isso, conforme o Júnior falou. Aquela época... Porque, pensa bem, em 1978, 80, né, como você falou que eu era cantora da década de 80, e foi realmente. Era totalmente diferente do que é hoje. Tudo diferente. Era mais fácil ou era mais difícil? Muito mais difícil. Muito mais, né? Muito mais. Muito mais difícil. Qual foi a sua maior dificuldade que você achou na sua vida, assim, nessa época? Ai, sei lá, é difícil falar. É difícil falar na frente do filho, assim? Falando das suas dificuldades? Não. Eu acho que não é da frigidez, não. Eu estou aqui com a presença do meu filho Kendrick, que está aqui me acompanhando, né? Eu acho que a maior dificuldade que eu me lembre, foi as cobranças que haviam. Sabe? Para mim, como jovem, Lídia não pode fazer isso, Lídia não pode fazer aquilo. Eu não podia namorar, eu não podia paquerar, não existia telefone. Na época era o telefone fixo, que a gente não podia... Então a gente foi criada cheia de regrinha, de restrições. Para mim, eu acho que isso foi a maior dificuldade, porque eu era uma jovem, uma adolescente, sem poder ser jovem, sem poder ser adolescente e criança. Eu já fui muito cobrada, às vezes que talvez até sem despropositadamente, talvez, mas é uma coisa que hoje, como adulta, eu consigo enxergar que me trouxe um certo prejuízo psicológico e emocional, que eu tive. Hoje eu já falo com mais naturalidade sobre isso, mas porque eu fiz tratamento psicológico, eu tive acompanhamento durante alguns anos com um profissional e mas tudo. Eu acho que entendeu? A questão da doutrinação, do uso e costumes, acho que prejudicou todo mundo que era jovem naquela época, né? Eu acabei de falar com o seu filho que a gente não podia torcer para time de futebol. Né? Existiam alguns locais, e vocês pasmem, e eu vou falar uma coisa aqui, mas pasmem, existiam igrejas que proibiam o uso de sabonete. O Miguel, meu sobrinho, está até assustado. Então, assim, era para você seguir Jesus, né, entre aspas, você teria que abdicar da vida que ele te deu. Né? Então eu entendo esse lado, porque eu também sofri isso. Exato. Poxa, eu queria ir no cinema, eu queria ver um filme, não podia. Né? Eu queria namorar, eu queria, né? Eu estava naquela fase 15 anos, né? Era a fase que você quer namorar, quer conhecer as meninas, né? E aí é tudo pecado. Tudo. E quando você... A primeira vez que eu entrei no cinema, eu entrei com
com um peso na consciência tão grande, parecia que eu ia... Que é pro inferno. Meu irmão foi disciplinado, Pois é. porque foi ver aquele filme The Day After, que era um filme bem antigo, Dia Seguinte, né? Vocês não devem conhecer, mas foi um sucesso, assim. Falava sobre uma bomba O atômica filme que eu caía. vi foi ET. Ah, E a não. gente No nem cinema, esquece cara. essas coisas. E por você ser um artista, ou então uma pessoa em evidência, que era o meu caso, então por isso que existia muita cobrança. Não pode, porque que o pastor vai falar? O que a igreja vai falar? Não vai poder cantar. Né? Sabe aquela coisa toda? Então não era simplesmente a minha irmã ou ele que foram assistir o filme do ET, era a Lídia que não pode falar. Não, era muita coisa. Que na época a gente não entendia, mas hoje a gente fala, poxa, por que Por que eu reajo de uma certa forma hoje? Por que eu tenho dificuldade, por exemplo, com críticas? Por que, entendeu? Por causa disso, porque a gente cresceu desse jeito. A primeira vez que eu fui no cinema, eu já estava morando nos Estados Unidos, já estava noiva do meu pai e dos meus filhos. Pensa bem, já com 25 anos, 25 anos de idade. Nossa, muito complicado. Né? Mas seu pai... Hoje a gente ri, né? Mas seu pai ele era muito protetor. Eu lembro que seu Demais. pai terminava o culto, né? Aí às vezes os meninos que ficavam ali babando, né? Queriam tirar foto, ele pegava elas, entrava no carro e ia embora, sabe? Então, assim, tinha muita proteção, né? Eu acho que ele tratava você, não é uma crítica, só. Sim, ele tratava você realmente como uma estrela, como uma artista, né? Então, às vezes, ele não deixava muito as pessoas se aproximarem de você. Era difícil. Ele e minha mãe, né? Os dois. Quem era mais protetor, seu pai ou sua mãe? Acho que era meu pai, ele era mais exigente. Mas agora eu tô te falando, por causa de quê? Mas coisas que eu entendi isso depois que eu fazia tratamento psicológico. Tá? Porque foi que eu consegui entender o porquê. Aí vem o quê? Ele é nordestino, então é a formação que ele teve como nordestino, né? Que é uma pessoal mais assim, né? Mais rígido, aquela coisa. O pessoal do Rio já é mais light, tá me entendendo? Então vem aquela coisa de região, né? E em segundo lugar, ele era militar. Então tem que ser... Ele é militar do Exército? Militar do Corpo de Bombeiro, mas é militar, né? Então, assim... Então tem esse tipo de coisa. E a minha mãe fazia tudo que ele queria, tudo certinho. Falou, era Deus no céu, meu pai na terra. Então, até hoje são 53 anos de casado. Parabéns para eles. Por isso que os relacionamentos duram hoje em dia. Duraram, né? Duram, né? Ai. Como é que é essa história da Lídia de Assis, deputada distrital, como é que foi isso? Conta essa história pra gente. Pois então, na época que eu fui para os Estados Unidos, que eu moro lá desde 1994, né? E eu antes de eu ir para lá, começou a se cogitar a ideia, né, a possibilidade da cantora Lídia de Assis se candidatar para deputada distrital. A Câmara Legislativa era algo super novo, né? Ainda estava no primeiro mandato, né? Como eu falei, foi criado em 1991, se eu não estou enganada. E porque eu era uma pessoa do povão, né? Conhecida, muito conhecida, cantando e participando de todos os eventos evangélicos que existiam na época, tanto do Goiás, do Gama, né, que é a minha cidade satélite de onde eu sou, até Planaltina, Sobradinho, entendeu? Não existia Candangolândia na época, mas era Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Guará, entendeu? E Ceilândia, Taguatinga, então eu era a cantora disso. Então eles achavam, começou a cogitar entre meu pai e algumas outras pessoas a possibilidade de lançar a Lídia como deputada distrital. Você era muito nova, né, para ser deputada ou não? Não, eu já tinha... Quando eu fui para os Estados Unidos, já tinha 24 anos. Já tinha idade. Mas era uma coisa que seria uma novidade. Hoje as pessoas votam em qualquer um aí, entendeu? E ganham essas... Então era uma possibilidade muito... sei lá, que podia acontecer. Então, o que aconteceu para você deixar tudo isso, deixar carreira, deixar pai, mãe e se aventurar nos Estados Unidos? Que tesouro tinha nos Estados Unidos tão importante para você ir? Os Estados Unidos eu acho que é um sonho para qualquer pessoa que tem vontade de conhecer a vida lá fora, né? Porque é um país que ainda é considerado um país de primeiro mundo, um país respeitado e muito criticado, lógico, mas como artista, ou, digamos assim, ou como cantora naquela época, era um status ir para os Estados Unidos. Era uma coisa que iria fazer com que a minha carreira evangélica e tal, como cantora, ganhasse uns pontos positivos por ser
cantar fora do Brasil, entendeu? Você ir para fora, né, demonstrar seu trabalho e tudo. Então, nessa oportunidade, nessa época, surgiu a oportunidade, quer dizer, de eu ir cantar num evento evangélico, lá numa igreja Assembleia de Deus, no estado de Massachusetts, e fazer uma gravação. Então, eu gravei 8 discos aqui no Brasil, e eu ia gravar o meu 9º trabalho nos Estados Unidos. Então, minha ida aos Estados Unidos era para isso, era para cantar e para gravar. Aí, eu fiquei... E já lá se foram 28 anos. Você casou com um americano? Não, brasileiro. Morava lá? Morava lá. Ah, vocês se conheceram na igreja? Conta Conhecemos essa na história igreja. Uau! E aí, Kiki? Como é que eu conheci o pai dos meus filhos? Na igreja. Ele já tinha bastante tempo de América, né? Ele já estava lá 10 anos na minha frente. E eu conheci ele no mesmo ano que eu cheguei. Nós começamos a namorar e com 9 meses casamos. Brasileiro, mineiro. É daquela turma, turma, né, que foi para os Estados Unidos desbravar os Estados, descobriram a América, os mineiros. Então, ele é dessa época. Como é a Lídia de Assis, que mora nos Estados Unidos, que é mãe e tem uma... Como é que é a sua vida nos Estados Unidos, Lídia? A minha vida nos Estados Unidos é uma vida difícil, trabalhosa, entendeu? Não vivo uma vida fácil. A mulher nos Estados Unidos, ela trabalha muito, até aquela que é casada, que tem o suporte do esposo, ainda assim precisa trabalhar. Porque a vida na América ela é muito cara. Você ganha dólar, você está ganhando dólar, mas você gasta dólar. Então você tem que manter isso em mente. Né? Então a vida ela é muito, na América eles são muito capitalistas, tudo é muito corrido, tudo é muito certinho, tudo feito na hora, tudo funciona. Em trabalho também não é esse negócio, você hoje não foi trabalhar, você ainda pode, como aqui no Distrito Federal, né? A maioria das pessoas são funcionário público, não trabalhou, tudo bem. Lá não tem esse tipo de coisa. Então a vida lá na América ela é puxada para a mãe que trabalha fora e que ainda tem que levar filho para a escola, para atividades extra, sei lá como é que chama, curriculares, né? Então a gente fica naquele pique o tempo todo. Eu digo que quem vai para a América tem que ter muita coragem. A América não é para poucos, não é para qualquer um, é para quem realmente tem garra. E a gente aprende muito. Eu cresci muito. Eu acho que se eu tivesse ficado aqui no Brasil, eu não era quem eu era hoje. Porque, apesar da minha idade, claro que a gente amadurece e tudo, mas eu não tinha aprendido o que eu aprendi. Eu acho que sair da barra da saia da mãe e da proteção do pai me deu muita independência, autonomia e me fez amadurecer. E a América é um lugar muito bom para isso, porque se você estiver morando você vai para lá, pessoas prometem mundos e fundos para quem vai para a América, mas a pessoa se esquece que você vai morar na casa dos outros, de comida para começar, vai ter que pagar um aluguel para poder morar dentro de um quarto. Entendeu? Então, assim, já começa aquela dificuldade que as pessoas não sabem. Então, eu vejo muitas pessoas que vão para lá e voltam. Não conseguem ficar na América, vem embora. Agora, detalhe, o pessoal de Brasília não vai para os Estados Unidos. De Brasília não? Quase, muito pouco, porque o brasiliense, ele tem uma vida relativamente boa e confortável comparado com algumas outras pessoas de outros estados. Porque aqui o foco é ser concursado. Estudar para concurso e ser funcionário do governo, ser funcionário público, né? Servidor público, não sei como é que vocês chamam. Então, a menos que você trabalhe, por exemplo, como fichado, não sei exatamente como é que fala isso. CLT. Então você... Exato. Então, tem a maioria das pessoas que a gente conhece, o que eles estão fazendo? Eles estão estudando para ser funcionário público. Esse aqui é do Tribunal de Contas. Meu pai é militar, minha irmã é TCU, né? CGU. Então falei errado. CGU, que ainda mais a mesma coisa. Então o povo não vai. Quem vai para a América? A maioria é o povo de Minas Gerais, o povo que vem da roça, vem do interior, entendeu? Onde você não tem possibilidade de trabalho, onde a oportunidade de trabalho é muito remota e o que o DF já é nesse ponto comparado com algumas outras regiões já é melhor. Então o povo não vai. Quem vai para lá Você entrou num assunto legal de se falar, e a gente pode falar um pouquinho que você tem bem mais experiência. Eu sei alguma coisa, eu fui 3 vezes nos Estados Unidos só. Fui Miami, Orlando e Nova York. Só, né? E não falo inglês também, tem isso. Mas questão de trabalho e direitos, né?
Nos Estados Unidos não existem esses direitos que as pessoas são acostumadas aqui. Você falou que a pessoa, faltou o dia de trabalho, tudo bem, dá um atestado, ou tudo bem, tá tudo certo. Como é lá essa relação? Não, existe isso também. Cada empresa, por exemplo, ela tem sua própria regra, né? Então, eles que determinam. Existe mais ou menos uma base. Se você tem, depois de um ano de trabalho, você pode ter 1 ou 2 semanas de férias, entendeu? Não tem férias todo ano? Depois de um ano de trabalho. Sim. Você Remuneradas tem... não. Hã? Remuneradas não. Não, depois de um ano, sim, é remunerada. Férias remuneradas? É. Ah, tá. Aí você tem 1 ou 2 semanas de férias, depende do trabalho. 2 semanas? Depende da empresa. Ou 2? Depende da empresa. Entendeu? Não dá um mês, 30 dias? Não, nunca. de jeito nenhum. Então depende muito. Por exemplo, se você adoeceu, dependendo do lugar onde você trabalha, você tem o sick day. Você pode pegar uns 2, 3 dias de folga. O médico te dá um atestado, você pode pegar e você vai ser pago, né? Ou pegar esse dia de folga e você vai ser remunerado. Mas não é como é aqui, essa coisa fácil que é aqui. Então Como depende muito da empresa. O final de semana é pago lá? Se você trabalhar em comércio, sim. Só no comércio? Só no comércio. Porque trabalha também no final de semana? Como? No shopping, por exemplo. Quem trabalha em comércio, sim. Recebe hora extra. No domingo. No domingo. Ou feriado, Ah, tá. Porque é um dia especial, ele É. recebe para trabalhar nesse dia especial, né? É. Ah, entendi. Qual é a igreja que você vai lá nos Estados Unidos? que você Assembleia de frequenta? Deus. Também. Você nunca saiu da Assembleia? Saí, fui para uma igreja batista, fiquei um tempo lá. Tava mas... muito frio lá? Frio? Na igreja batista? Até que não, porque eles eram renovados. Frequentei por alguns meses uma igreja batista americana, mas eles são tradicionais. Aliás, até durante alguns anos com o pai dos meus filhos também, numa igreja americana batista. Aí você se separou e resolveu tocar a vida sozinha lá. Aí cuidar dos filhos. não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Algum momento você pensou em retornar, em voltar pro Pensei, Brasil? tanto é que vim, né? Em 2013, eu, como diz o outro aí, chutei a barraca, o balde, como é que fala? Sei lá, e falei, tô cansada da América, vou embora pro Brasil. Achando que aqui seria uma boa, entendeu? Seria bom para mim. Trouxe o meu filho mais novo e foi muito difícil. Foi um ano muito difícil para mim. Eu larguei minha vida para trás e meu filho mais velho lá, né, que estava no high school. E vim para cá. Só que eu vim com sonhos ou pensando de uma realidade que era... Pensando uma coisa que não ia ser uma realidade. Então, quem já morou nos Estados Unidos e volta para o Brasil, não fica no Brasil, vai para outros países, vai para Canadá, vai para Portugal. Não aguenta mais. Não fica aqui. 90% das pessoas que já moraram fora do Brasil, a estatística é essa, e que voltam para cá, dá um jeito de ir embora, não consegue ficar, volta, vai, nem que não possa ir para os Estados Unidos porque não tem documento, não tem visa, não tem papel nem nada, então eles vão para outros lugares, para Portugal, vão para Itália, vão para o Canadá se puder, vão para onde conseguir, mas não ficam no Brasil. Qualquer lugar que fala inglês. E aqui foi difícil quando eu fiquei aqui, exatamente por isso, porque a gente está tão acostumado com aquela vida que tudo que você quer, você não tem dinheiro para comprar hoje um ventilador, um ar-condicionado, mas semana que vem você tem, então você vai lá e compra. O poder de aquisição nos Estados Unidos é muito melhor do que aqui. É muito forte, né? O dólar é muito forte. Então, mesmo você ganhando dólar e gastando dólar, você sabe que se esse mês eu não puder fazer uma viagem, eu sei que mês que vem eu posso. Não é uma coisa que você tem que planejar. Então, é essa facilidade que os Estados Unidos dá. Como país, entendeu? A economia e até o emprego e tudo isso. Você não fica sem trabalho nos Estados Unidos. É por isso que o povo sai do Brasil, dessas regiões, por exemplo, para trabalhar. Eu, por exemplo, como você falou, depois da minha separação, eu fiquei assim com a cara e a coragem sem saber o que fazer. Eu não trabalhava e eu não tinha nenhuma faculdade, nenhum nível superior de acadêmico, nem nada. E eu me vi numa situação seguinte, se vira, minha filha, se vira nos 30. E foi isso mesmo que eu fiz. Eu me virei. Então, eu desenvolvi meu inglês, eu fui procurar trabalho, depois eu fiquei um gerente de uma loja, fui melhorando assim de carreira um pouco, entendeu? E esse pessoal dessa empresa que eu trabalhei muitos anos gostam muito de mim, sabe? Então, eu virei gente, mais ou menos, foi exatamente depois. Depois da separação. Tem a Lígia do antes e a Lígia do depois. Que legal. Eu não estou encorajando de divórcio a separação, eu estou falando que é uma realidade que muitas mulheres enfrentam, né? E precisa ter coragem, porque não dá para ficar, às vezes, sofrendo num relacionamento que você não está
né, sendo aquilo que você está esperando e você já tentou e fez de tudo, mas você tem filhos para criar. E aí quando você pergunta como que é a vida da Lídia ou de outra mãe que sozinha cuidando de filhos, não é para qualquer um. Você tem que ter muita garra e muita coragem. Entendeu? Não tem esse negócio de disposição, não tem esse negócio de ficar doente. Tô doente, minha filha vai trabalhar doente, que é o jeito. A América te faz forte, não tem outro jeito. Você cantava na igreja lá também? Cantava, sim. O que você cantava lá? Dá uma palhinha pra nós aí. Eu cantava... O que eu cantava? Cantava minhas músicas, cantava muito Cristina Mel. Não conheço, mas... Não conhece? Faz uma da Cristina Mel aí. Ixi, mas você não vai saber, não. Ele não vai saber tocar. Ele não sabe tocar nenhuma. Cassiane. A Cassiane, por exemplo, também cantei muito. Vai lá. Qual? Deus não rejeita oração. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve e por aí vai. Que bom. Cassiane é uma cantora que o povo evangélico gosta muito dela. E eu também gosto. E qual foi a música, não sei, sua ou de alguém, que mais marcou a sua vida? Eu diria que foi minha própria música, Seguro na Mão de Jesus. Foi porque essa? não tem como correr dessa música. Todo lugar, alguém que conhece fala, canta Seguro na Mão de Jesus. Yes. É uma música que realmente marcou. Eu acho que a música ela tem uma influência muito grande nas pessoas, né? E eu acho, por exemplo, uma grande... extremamente importante, por exemplo, escolas públicas terem música como currículo. Como currículo. Olha, banda, coral, eu acho isso acho que isso desenvolve, né, o intelecto da criança. Música é vida. Entendeu? Música, não é não? Você, por exemplo, canta e toca. Eu? Olha. Ela sabe que eu sou... Arranha no violão, na guitarra, né, Fátima? Pois é, aí tá vendo? Ela sabe. Mas ela é bem fácil, né? Assim, eu arranho, né? Eu, quando era criança, eu já falei aqui, acho que foi no dia do... Qual foi o dia que foi? No dia que a gente gravou com aquela Marisa Monte. O dia que a gente gravou com a Marisa Monte. Você gravou com a Marisa Monte? Marisa Monte, aquela cantora. É a sósia da Marisa. Tá. É a cover. Bom. Aí eu falei pra ela, olha, eu também, quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser cantor, né? Né? Mas eu tenho uma grande dificuldade de tempo. Meu problema é tempo, né? Pois é. Eu fui cantar, eu cantei no aniversário da minha mãe, eu fui fazer uma homenagem pra ela. E aí, o cara da banda falou assim, não, você não tem problema de afinação, você canta certinho, mas o tempo, você tem que aprender a entrar no tempo certo. Não é difícil demais. O que mais você gosta de fazer que te dá alegria hoje? Antes dessa pergunta, eu tenho uma outra pergunta. Você não entrou em conflito com você mesmo, com a questão da doutrina, quando você optou pelo divórcio? Sim, é uma coisa que eu resisti o máximo que eu pude para que acontecesse, para evitar que isso acontecesse. Isso, na verdade, é uma coisa que até hoje a igreja, em geral, né, independente da denominação, a gente precisa não se adaptar no sentido de aceitar ou de apoiar de certas coisas. Aliás, é um tópico bastante difícil de ser comentado, né? Até na nossa lição da escola bíblica a gente está falando sobre isso, né? Sobre a banalização do casamento, né? Então hoje é muito fácil você querer se divorciar e tudo. Enfrentei preconceito, fui muito criticada. Eu já estava nos Estados Unidos, lógico, né? Não estava aqui, mas a própria igreja local também foi uma...
E a igreja evangélica, onde o pai dos meus filhos também era membro, e é até o dia de hoje, igreja batista também tradicional. Então, eu fui criticada, condenada, apedrejada, sim, senhor. Entendeu? É sempre a mulher, por seu lado feminino, no caso, a gente é o lado mais fraco, mais frágil, onde é mais fácil você ganhar pedradas. Não existia aquele negócio de você estar fora da igreja, você está fora da igreja que você divorciou. Não, mas existia aquela discriminação de não ter mais tanta oportunidade para fazer certas coisas. Então, eu tive que enfrentar que passar tudo isso. Agora, meu relacionamento com Deus não foi afetado. Porque eu falo, se eu não tiver convicção da minha vida com Deus, aí eu estou em problema. Eu vou estar em trouble. Mas eu conheço o Deus que apesar de que não ama, não gosta do divórcio e odeia, que é o que a Bíblia diz, ele ama a mim. Ele nunca deixou de me amar por causa de uma situação que fugiu do meu controle, que era uma coisa que eu não podia mais controlar. Porque casamento depende de duas pessoas, não é de uma só. Então, você tem que ter a consciência, a sabedoria e de saber como vai levar isso. E o problema é, mas e os filhos? Até hoje eu recebo críticas. Até hoje, falando dos filhos. Isso é ruim para os filhos. Ruim para os filhos é os filhos crescer vendo pais brigando, discutindo, entendeu? Se matando quase, né? Isso é unhealthy, não é saudável para os filhos. E a minha psicóloga na época eu falei, mas e meus filhos, será que eles vão ter problema tal de crescer? Porque às vezes vai para droga, às vezes entra na bebida. A minha psicóloga falou, tenho certeza que não. Quando ela falou isso para mim, deu uma certa calma, que eu falei assim, bom, deixa eu ver. Ela falou assim, Mídia, você está fazendo um papel excelente como mãe. E até hoje, meus filhos são muito respeitados. Um já é funcionário, um já é formado em economia e administração. Esse meu segundo filho agora é o meu mais novo. Eu tenho só 2 filhos, né? O Mitchell e o Kendrick. E o Kendrick está no 3º ano de biologia, fazendo biologia. Não sabe ainda para que lado que vai, se vai para biotech ou se vai para medicina mesmo, né, ou doutor, alguma coisa assim, ou genética, mas esse menino, entendeu? Então eu tenho um orgulho dos meus filhos e orgulho de mim mesma. Ninguém precisa falar, good job, Lídia. Eu bato a mãozinha aqui no meu ombro e digo, parabéns, Lídia, bom trabalho. Porque eu aprendi isso. Porque só onde você chega, quando você chega no lugar que você fala, uau, né? A gente usa muito essa expressão lá nos Estados Unidos, uau, e eu consegui, I did it, consegui chegar, tenho 2 filhos homens, que eu tenho orgulho deles, que me ajudam, que são companheiros e têm a vida, já estão profissionalmente, um já está encaminhado, já está na área de finanças e investimento, que é a área que ele escolheu, e o outro também. Então é difícil, mas não é impossível. Legal. Entendeu? Legal. Que bom. Eles tinham nessa época do divórcio? Eles tinham 5 e 9 anos. Bem novinhos. Bem novo, né? E eu não. Então, assim, recentemente eu tive uma pessoa me criticando. Não sei o que. Eu falei assim: meu camarada, você tem filho? Não, então, por favor, be quiet, não fala nada. Não desse jeito, tem hora que você tem que se impor, né? Então, a questão do divórcio é uma questão polêmica, não é nada agradável. Não é. Evite se você puder, entendeu? Mas. Novamente, eu repito, tem que ser uma coisa dos dois, tem que querer, não basta, né? É verdade. Então, o que te dá muita alegria de fazer hoje? O que me dá alegria de fazer hoje é... O que eu gosto de fazer aqui? Tomar café. Acho que o café passa... Você quer saber uma coisa que eu aceito café também. Eu curto... O que eu gosto de fazer é o meu próprio tempo. Um cafezinho também. Eu gosto do meu tempo... O que eu gosto de fazer? Eu gosto do meu tempo de silêncio. Eu curto fazer minha caminhada na praia, fazer exercício. Uma coisa que eu tô curtindo... Mas é muito gelada aquela praia lá. É gelado. Fica muito frio, não é, Kendrick? Muito frio, mas eu enfrento o frio, né? Eu já fiz muitas vezes. Depois de muitos anos mesmo, recentemente eu diria, que eu descobri que o quão saudável é praticar exercício, seja ele uma caminhada ou agora na academia como eu estou, com mais seriedade. Mas fazer um exercício físico é uma coisa que me faz bem. Eu tenho preguiça de fazer, mas quando eu faço, eu gosto. Eu sinto bem, entendeu? Então, eu gosto de fazer isso, eu gosto de cantar. Às vezes eu canto sozinha lá em casa, entendeu? Eu sou uma pessoa easy, uma pessoa fácil. Não é complexa. Não. E adoro conversar, bater papo mesmo? É comigo mesmo. Você é bem elétrica, né? Você gosta de... né?
Eu tive um cliente no meu trabalho recentemente que a gente começou a conversar, eu falei assim, eu tô mudando de trabalho. Aí ele, então para esse trabalho que você vai, você é perfeita. Porque eu falo muito. Mas isso é bom, Liz, né? Não é ruim. Então, e quais são os seus planos para o futuro? Você ainda pensa em retornar à sua carreira artística? O que você pensa? Obrigada. Eu não penso. Não pensa? Não. Existe, você até comentar, né, sobre uma possibilidade que surgiu em gravar músicas não evangélicas, né? Surgiu sim, seria um projeto de voz e violão apenas, mas cantando mais música romântica. Uma MPB. Exato. Ou uma outra música em inglês. Mas eu não me vi fazendo isso. Entendeu? E seria uma coisa realmente só para colocar nessas plataformas musicais, né? Que você chama, é assim que chama, né? Que seria uma coisa assim, dessa divulgação dessa forma. Mas eu não consegui me enxergar fazendo isso. É mesmo? Então eu desisti desse... Não foi para frente esse plano, esse projeto, Por que você não... Assim, tô de fora, né? É muito fácil a gente analisar estando em outra geografia, em outro contexto, né? Mas você tem muito talento. Então, assim, por que não desperdiçar? Não sei se a palavra é essa, mas assim, não aproveitar, usar melhor o termo, não aproveitar esse talento, assim. Eu acho que um projeto MPB seria fantástico, não só para colocar em plataforma, Spotify, Deezer, mas também colocar tentar o sucesso. Porque eu vejo, assim, aparecem tanta gente, igual a gente estava comentando, que não tem esse talento e faz sucesso. Que para ele cantar aqui, tem que ajustar o... Exato, Tem que estar um aplicativo que vai ajustando a voz para poder afinar, porque não consegue cantar. E você canta ao vivo, como diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, assim, por que não aproveitar esse talento, Lídia? Talvez porque foi essa possibilidade, né? Que até hoje, se eu quiser voltar e conversar com a pessoa que me propôs isso, eu acredito que vai rolar. Talvez por ser uma ideia muito nova, algo que eu nunca tinha sido exposta àquilo, entendeu? Ou pensado naquilo. Então, eu resisti um pouco pelo lado evangélico. Como que pode eu, como evangélica, pela estrutura que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho e dos outros também que me conhecem como evangélica, começar a gravar música que não é evangélica, ainda que não seja uma música que denigre a Deus, ou seja lá o ser humano, ou seja lá o que for, mas é uma coisa que eu não consigo me ver fazendo isso. Então, pelo menos, não é que eu não sou aberta à novidade, eu tenho a cabeça muito aberta, porém, eu não estava preparada para aquilo naquele momento. Se você falar qual é seus planos para o futuro na parte de carreira musical, eu não tenho nenhum, porque o meu objetivo hoje, depois de ter criado meus filhos, que durante todos esses anos eles eram o meu foco, as pessoas mais importantes para mim, agora que eles já criaram asa, eu começar a olhar um pouquinho mais para mim, mas eu quero olhar para a parte profissional, eu quero me aperfeiçoar na área que eu estou trabalhando, eu quero aprender mais, desenvolver mais o meu inglês, eu quero crescer profissionalmente, apesar da minha idade, né, porque já passou dos 50, mas nos Estados Unidos, você com 50 anos ainda é muito jovem ainda, a vida começa aos 50, ainda mais lá que a gente não aposenta cedo, então eu quero isso que eu gostaria. Você pensa em empreender? Não penso. Abrir a sua própria... Não, mas eu já estou começando a pensar nesse assunto também. Ou pelo menos uma como é que fala? Parceria? Não, franquia. Não, franquia como é que dá o nome lá? Sei franquia lá. Também? Tem, franquia. Hã? Franquia também, Não, mas o que eu tenho pensado ultimamente, aliás, foi até uma pessoa que começou a me chamar para isso, uma contadora, é de trabalhar tipo uma parceria, como uma contadora, sabe? Porque eu trabalho num escritório americano ajudando brasileiro, porque não falam português. Então, assim, eu estou conseguindo ver agora uma oportunidade de fazer algo que eu nunca fiz. Então, é isso que eu estou querendo abraçar e agarrar. Entendeu? Mas profissionalmente falando. O brasileiro procura o seu estado? Porque lá parece que é um estado muito frio, né? Procura, mas eu vou te falar por quê. Porque Massachusetts é um estado que paga muito bem.
Porque o custo de vida lá é alto, mas lá paga bem. Se você prefere ir para a Flórida, porque lá é tropical, quente, você vai ganhar a metade. Você vai gastar menos, porque o custo de vida é menor. Porém, quem quer ganhar dinheiro vai ter que ir para lá, para o nosso lado lá. É o quê? Sul? Não, Nordeste dos Estados Unidos. E o Nordeste lá é frio? É muito frio. Quase Canadá. Qual é aquele mar lá que você sabe? Kendrick? Mar é o Kendrick que sabe da... Pacífico, né? Os Estados Unidos é um país muito bom para morar. Eu tô lá há 28 anos. Já acostumei. Que legal. Você já cantou alguma música? Vou fazer uma tentação aqui, né? Você já cantou alguma música que não fosse da igreja evangélica? Sei lá, um Padre Marcelo Rossi, ou aquela Zaqueu, alguma dessas músicas? Você já cantou em casamento comigo. Foi. Quando eu fiquei aqui, eu cantei em casamento com ele. Ele participou. Eu não lembro das músicas que eu cantava, não. É aquelas cantoras americanas, que eu não sei falar os nomes, mas músicas que rolam em casamento. Beyoncé, eu gravei eu cantei uma da Beyoncé. Tipo de música assim, música romântica. Eu tava me ensaiando para cantar Ave Maria no casamento. Quando eu continuasse aqui, eu acho que eu teria feito bastante isso. Lá nos Estados Unidos, eu cantei em um casamento também em inglês, que é aquela música, não lembro o nome da cantora, como é o nome dela? Não, from this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. Conhece essa? Conheço. Alanis Morissette? Não sei o nome dela, não. É outro. Como é que é? I give my hand to you with all my heart. Então, assim, né? Legal. Eu já cantei. Cantou aquela do Titanic, como é o nome? Mas aí... Celine Dion. É. Canta muito também, né? A música canta. A música é uma coisa fascinante. Uhum. Pois não desista da sua carreira. Você aí tem da muito MPB talento. tem aquela assim que eu gravei só por uma palhinha, tipo assim, meu coração. Sabe tocar essa? Não sei porquê, bate feliz. Vinícius de Moraes, né? Quando tiver. Entendeu? Era mais ou menos por aí que a gente estava querendo levar o plano. Ia ser top, hoje muito você top. Canta na igreja, né, Lídia? Oi. Hoje você canta na igreja. Hoje eu canto, estou de volta na atividade na igreja, graças a Deus eu canto na igreja novamente, como eu cantava. Não atendendo convites ainda, mas eu estou ativa na minha igreja, graças a Deus, que é uma Assembleia de Deus. Superou aquela parte do... que legal. Graças a Deus. Que bom. Eu aprendi, Euclides, e eu compartilho isso com quem estiver ouvindo, que a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez e aprender qual batalhas que eu vou lutar. Como a gente diz em inglês, choose your battles. Decide que batalha você quer lutar. Tem batalhas que não vale a pena você, entendeu? Você tem que deixar para lá. Agora tem outras que você vai agarrar e você vai lutar. E viver um dia de cada vez. Eu aprendi isso de uma forma muito difícil, quando meu filho, que tem 24 anos hoje, teve câncer com menos de 4 anos. Mesmo? Então, assim, ter enfrentado o câncer dele... Como é que foi essa história? Ele tinha menos de 4 anos e daí nós descobrimos que o corpo dele começou a mudar um pouco, né? A gente notou diferença na barriguinha dele. E aí, quando levamos ao médico, foi descoberto que era um tumor no rim. Então, ele tem um rim só. Então, naquela época que meu filho eu estava grávida dele aqui, do Kendrick, foi coisa que eu tive que aprender a viver um dia de cada vez. Eu não sabia como que seria a vida, né? Se a quimioterapia ia fazer efeito, se não ia. Se o câncer ia voltar, se não ia. Foi toda uma insegurança e falta de saber realmente que você não tinha poder sobre nada mais, nem se o medicamento ia estar funcionando, porque ele entrou num estudo daquele medicamento na época. Isso foi há 20 anos. Então, eu aprendi naquela época que um dia de cada vez, entendeu? Até hoje eu tento lembrar a mim mesma, calma, que, entendeu? One day at a time, tudo vai dar certo, e eu acho que isso é importante pra gente estar sempre lembrando, sabe? Sim, legal. E é nessa hora que a gente tem que ter fé também, né? Claro. Porque senão não exatamente. Não adianta, né? Com certeza. Lídia de Assis, minha querida cantora evangélica, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Já passamos 1 hora e uns 10 minutos aí e tinha muita coisa que a gente poderia falar. Eu sei que você tem muitos compromissos no Brasil também
Mas muito obrigado por você ter vindo aqui. Quero deixar a câmera para você falar, fazer suas considerações finais. Tem uma outra parte que eu descobri em você, que é a Lídia pregadora, né? Eu vi a Lídia passando mensagens do Evangelho. Eu até quis fazer um podcast, né, Euclides? Você lembra disso? Mas eu comecei, mas aí não deu certo, porque talvez eu não tinha as ferramentas adequadas. O que Lídia tem vontade de fazer, o que eu tenho de vontade de fazer, é um sonho, e esse eu não abri mão ainda, de escrever. Não de escrever um livro comum que todo mundo fala, escrevi um livro que não vai comprar, ninguém vai comprar. É falar exatamente da minha experiência de vida, que são muitas experiências e muito aprendizado, focar no público feminino, que era o que eu tinha antigamente, há vários anos, um blog voltado para mulher, falando para mulheres, né? Eu ainda tenho vontade de fazer isso, talvez é que eu faça um livro sobre devocionais, né? Escrever devocionais. Então, e a Bíblia eu sempre vivi fazendo isso, já nasci, entendeu? Então, você teve algum conflito você e Deus, assim? Você acha que em algum momento da sua vida você desacreditou? Sim. Talvez exatamente na época da minha separação, que foi quando você vê você sozinha, você se enxerga e você fala assim, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? E aí você questiona Deus, por quê? Por que que Deus permitiu isso? E aí, Deus, a gente fala, se o Senhor permitiu tudo isso para mim, por quê? Onde é que o Senhor estava? Por que o Senhor fez isso? Sabe aqueles porquês que tem gente que fala, você não pode perguntar por quê? Pode sim. Você pode perguntar por quê. Se você não perguntar para quê, não vem com teoria, sabe? Porque pode perguntar. Porque ele me mostrou, através da minha pergunta, ele me respondeu da forma dele, né? Que eu tinha que aprender que ele não... Por que o Senhor permitiu? Onde é que o Senhor estava? Deus falou para mim, eu sempre estive com você. No matter what, eu sempre estive com você. Você que não viu, você que não enxergou. Né? Então, por que, meu Deus? Existem alguns porquês que você não vai ter resposta. Mas o importante não é você ter a resposta. Ter a resposta não é o mais importante. O mais importante é você ter a convicção de que alguém que cuida de você está no controle e jamais perdeu o controle e jamais vai te abandonar. Porque o mundo te condena, te critica, te apedreja, te julga, te rejeita, mas Deus não. Então essa é que é a palavra que eu deixo para vocês. Obrigado. Eu queria dizer, eu que agradeço. Mas antes de concluir, nós vamos terminar com Segura na Mão de Jesus, que foi o maior sucesso dela. Vamos fazer ela de novo? Vamos fazer Pode então ser? a última estrofe, vamos lá. Vamos lá. Um dia bem perto eu sei findará toda a luta. Espinhos e pedras pra mim sei que não haverá, porque Cristo breve, muito breve, levará seu povo, segurando na mão de Jesus, subirei a cantar. Essa é a nossa esperança, né? Segura na mão de Jesus. Canta aí. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus e começa a cantar. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus e todas as lutas da vida você vencerá. E eu quero deixar aqui meu beijo pro pessoal de Brasília, que eu amo vocês. Obrigado. Oi? Bom, a produção está pedindo para eu finalizar, então vamos lá. Eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco até aqui, muito obrigado. Quero pedir para você não deixar de se inscrever no canal e, mais do que isso, 3C, curte, compartilha e comente, deixe o seu comentário aí para a gente saber o seu pensamento, a sua ideia, o que você pensa sobre tudo isso que nós conversamos aqui. Eu vou ficando por aqui com a Lídia de Assis, com toda essa equipe, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, fui!